Quanto tempo depois cai o fundo de reserva consórcio BB? Quando se trata de participar de um consórcio, seja para adquirir um veículo, imóvel ou outro bem, é comum que os participantes tenham dúvidas sobre o fundo de reserva e o momento em que esse recurso fica disponível. No caso do consórcio do Banco do Brasil, BB, essas dúvidas são frequentes entre os clientes contemplados. Neste artigo, vamos explorar em detalhes o processo de disponibilização do fundo de reserva no consórcio do BB, os fatores que influenciam o tempo necessário e algumas considerações importantes para os clientes contemplados. Entendendo o fundo de reserva no consórcio do BB. Antes de discutirmos o tempo necessário para o fundo de reserva ficar disponível no consórcio do BB, é importante entendermos o que é esse fundo e como ele funciona. 1. O que é o fundo de reserva? O fundo de reserva é uma espécie de reserva financeira mantida pelo grupo de consórcio para garantir a saúde financeira do mesmo. Ele é utilizado para cobrir eventuais despesas extraordinárias, como a inadimplência de participantes ou custos operacionais não previstos. 2. Como o fundo de reserva é constituído? Durante a formação do grupo de consórcio, os participantes contribuem mensalmente para o fundo de reserva, juntamente com as parcelas destinadas à formação do crédito. Essas contribuições são utilizadas para constituir uma reserva financeira que será utilizada conforme as necessidades do grupo. 3. Quando o fundo de reserva é acionado? O fundo de reserva é acionado quando o grupo de consórcio enfrenta situações emergenciais que demandam recursos financeiros adicionais além das contribuições regulares dos participantes. Isso pode incluir a inadimplência de membros do grupo ou a necessidade de cobrir despesas operacionais extraordinárias. 4. Como o fundo de reserva é utilizado? Quando necessário, o fundo de reserva é utilizado pela administradora do consórcio para cobrir as despesas emergenciais do grupo. Esses recursos podem ser utilizados para manter a saúde financeira do consórcio e garantir o funcionamento adequado do mesmo. Tempo para a disponibilização do fundo de reserva no consórcio do BB. A disponibilização do fundo de reserva no consórcio do BB pode variar de acordo com diversos fatores. Nível de utilização do fundo de reserva. O tempo necessário para que o fundo de reserva seja disponibilizado pode depender do nível de utilização do fundo. Se o grupo de consórcio estiver enfrentando situações emergenciais que demandem o uso imediato desses recursos, a disponibilização pode ocorrer mais rapidamente. 2. Procedimentos internos do BB. Os procedimentos internos do BB relacionados à gestão do fundo de reserva e à sua disponibilização também podem influenciar o tempo necessário para que os recursos estejam disponíveis para uso. 3. Análise e autorização. A análise e a autorização para a utilização do fundo de reserva podem demandar tempo adicional, especialmente se houver necessidade de aprovação por parte de órgãos internos do BB. 4. Comunicação com os participantes. Após a disponibilização do fundo de reserva, é importante que a administradora do consórcio comunique os participantes sobre a utilização desses recursos e os impactos que isso pode ter no grupo. Considerações importantes para clientes contemplados. Para os clientes contemplados em um consórcio do BB, é importante ter em mente algumas considerações sobre o fundo de reserva. 1. Consciência sobre o funcionamento do fundo de reserva. É fundamental que os clientes compreendam como o fundo de reserva funciona e em que situações ele pode ser utilizado, para que possam estar preparados caso a sua utilização seja necessária. 2. Planejamento financeiro. É recomendável que os clientes mantenham um planejamento financeiro adequado para lidar com possíveis situações emergenciais que possam surgir durante a vigência do consórcio. 3. Acompanhamento das comunicações da administradora. Os clientes devem acompanhar de perto as comunicações da administradora do consórcio sobre o uso do fundo de reserva e os impactos que isso pode ter no grupo, garantindo assim uma participação ativa no processo. Conclusão. O fundo de reserva é uma parte essencial do funcionamento de um consórcio, garantindo a sua saúde financeira e a segurança dos participantes. Embora o tempo necessário para a disponibilização do fundo de reserva no consórcio do BB possa variar de acordo com diversos fatores, é importante que os clientes estejam cientes do seu funcionamento e preparados para lidar com possíveis situações emergenciais que possam surgir durante a vigência do consórcio. Com planejamento,
Com ciência e acompanhamento adequado, os clientes podem garantir uma experiência tranquila e segura ao participar de um consórcio do bebê.